Mateus, então, capítulo 5, vamos lá no versículo 20. Aqui nesse texto aqui, meus irmãos, é Jesus falando sobre a lei de Moisés, a antiga aliança, né? E aí Jesus fala na visão agora dele, na visão de Deus, o que seria realmente essa lei, como deveria ser, né? E aí diz aí no versículo 20, diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Então, para a gente entender aí, né, meus irmãos, o que está dizendo aí, Jesus está falando sobre os escribas e os fariseus. Os escribas eram aqueles que repetiam as escrituras, ficavam lá escrevendo repetidamente, e os fariseus eram uma classe aí, podemos dizer assim, de estudiosos da lei. E veja só que é tão importante nós buscarmos praticar muito mais a justiça do que eles, que Jesus diz assim, ó: se a nossa justiça não exceder, não for, podemos dizer assim, melhor, praticando mais a justiça do que eles, nós não vamos entrar no reino de Deus, se a gente agir como eles, né? E como que eles agiam? Eles agiam na letra, né? E aí Jesus fala no versículo 21, diz assim: ouvistes, capítulo 5 de Mateus, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora Jesus fala: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, olha só a gravidade da coisa, qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha que forte. Então olha só, a ideia deles era o que? Eu não matei fisicamente, eu não dei lá uma facada, uma espadada, né? Uma flechada lá no camarada, não matei, naquela época eram as armas, né? Não matei fisicamente, então eu posso odiar, eu posso desprezar, eu posso chamar de louco, eu posso desprezar aquela pessoa que não tem problema nenhum. E Jesus está dizendo: não pode. Entre outras palavras, você também mata com palavras e com ações, não é só com armas. Amém? Então Jesus diz: a justiça tem que exceder, tem que ser muito melhor do que a deles, porque eles apenas, eu não matei, mas eu posso odiar, eu posso machucar com palavras, eu posso desprezar. Raca também significa insignificante, né? Que aquela pessoa não significa nada, então ela muitas vezes deixa o orgulho entrar. Chega a dizer aqui também sobre encolerizar, que é ficar com raiva, né? De quem não fez nada para nós, né? Diz ali, ó: qualquer que sem motivo se encolerizar. Todos nós, né, meus irmãos, estamos sujeitos a ficar em algum momento bravo com alguém, sim ou não? Não tem ninguém aqui que é perfeito. Só que o que a Bíblia diz? Não se ponha o sol diante da tua ira. Ou seja, não passa esse dia para o outro irado. Já trata logo de liberar perdão, de limpar o coração, e não deixa o sol se pôr, o dia passar com a ira no teu coração. Jesus nos ensina isso. E aqui ele diz: sem motivo se irá contra o irmão. Quantas pessoas talvez você até conhece por aí, ou até já presenciou, né? Pessoas se irando sem ter motivo, brabo com alguém, olha atravessada. Tem uns que dizem: eu não fui com a cara do fulano, né? Tô com raiva, não fui com a cara dessa pessoa, já fica com raiva. A pessoa nem falou com ele, nem falou com ela, ela já está lá
com raiva, irado, brabo, já está querendo às vezes até desejar o mal daquela pessoa, sendo que ela nem sabe quem é a pessoa, nem conversou nada, já está desejando o mal. Então Jesus está dizendo, sem motivo, chamando de louco, de raca, desprezando essa pessoa. Então não é só matar fisicamente, a gente tem que tratar as pessoas de maneira boa, né, com bondade, com respeito. A gente não pode sair por aí matando com as nossas palavras, amém, irmãos? Então diz mais aí, agora fala no versículo 23, diz assim: portanto, se trouxeres, olha só o que Jesus fala agora, hein? Tem muitos religiosos aí que a Bíblia dele não está esse versículo aí. Olha o que diz aí: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então olha só o que está falando aí sobre oferta. Jesus fala sobre oferta e sobre dízimo. Depois eu vou mostrar para você o versículo que Jesus, o próprio Jesus, fala sobre dízimo. Aqui ele fala sobre oferta. Só que o que ele diz? Não é essa avareza que a gente vê por aí. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu lembro quando eu fui a uma igreja onde o pastor levantou lá uma estrelinha, um colar lá, e aí ele disse: quem tem essa estrelinha, que era a estrelinha do sacrifício, né, de dar lá o seu tudo e coisa parecida. E aí ele levantou aquela estrelinha e perguntou: quem tem? E aí ele virou e disse: quem não tem não é filho de Abraão. Como se quem não tivesse a estrelinha não fosse de Deus. A oferta, a pessoa dá, né, honra a Deus com aquilo que ela sentir no coração. Dízimo a gente sabe que é a 10ª parte. Depois eu quero mostrar para você que Jesus fala sobre dízimo, né? Que é a 10ª parte que passa na mão dela. Mas a oferta é ela e Deus. E o camarada falou ali de uma forma, dizendo que a pessoa não era de Deus, não era de fé e coisa parecida. E hoje em dia muitos fazem isso. Querem tirar a oferta, querem tirar os recursos financeiros, mas não ensinam a palavra. E o que Jesus está dizendo aqui? Você deixa a oferta de lado, mas vai reconciliar com o irmão. E eu vi várias vezes, não foi nenhuma nem duas, mas várias vezes se dizendo assim: até o macumbeiro faz esse sacrifício, né? Até lá o adúltero vem e dá o sacrifício e é abençoado. Como que você não vai fazer? Ou seja, não importa se a pessoa está no pecado, está adorando outros deuses, o que importa é o dinheiro. E Jesus está falando bem claro: o que importa é você estar bem com Deus para que Ele aceite a tua oferta. Você está compreendendo? Ele diz: está lembrando de um irmão, de alguém que tem algo contra você, vai lá se reconciliar. E veja que ele diz assim, não é nós fizemos algo, é alguém que tem algo contra nós. Ele diz assim, no 23: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha só, então nós temos que pensar, não é aquela coisa: eu tenho razão, pastor, eu não fiz nada para o fulano, eu estou certo e o fulano que está errado. Mas se ele tem algo contra você, libera perdão, perdoa, abençoa, né? Não fica guardando coisa no teu coração. Quem tem que buscar a reconciliação somos nós que somos de Deus, amém, irmãos? O que eu prefiro? Ter razão e continuar com a rincha, com a briga, ou eu prefiro ter Deus, a bênção dele
na minha vida, eu tenho que refletir sobre isso. E aqui Jesus fala: se eu quero a bênção, eu preciso me reconciliar, eu preciso buscar o perdão, buscar a paz com essa pessoa, em nome de Jesus, amém, irmãos? Claro que se for um caso, que nem eu dei o exemplo de manhã lá em Osório, por exemplo, aquela pessoa está me fazendo mal de alguma forma, está me machucando, me agredindo, não me respeitando, eu vou perdoar, vou entregar na mão de Deus, mas eu não vou ficar convivendo 24 horas com aquela pessoa. Você está compreendendo? Eu vou perdoar, abençoar a vida dela, mas não vou viver grudado nela lá para continuar me estressando, me machucando, ou machucando ela, ou brigando, coisa parecida. Eu vou orar, abençoar a vida dela, não vou guardar mágoa e tal, vou ficar em paz, mas não vou voltar ao mesmo erro. Você está compreendendo? Então Jesus diz: vai se reconciliar, e aí depois você faz a tua oferta, amém? Agora também não vale a pessoa dizer: não, pastor, mas eu estou com magoada, que nem muitos podem fazer pensar, não, pastor, eu estou magoado, eu estou bravo com alguém, eu estou brigado com alguém, então eu nem vou dar oferta, pastor. Eu nem vou dar oferta, porque vai que eu dou oferta igual, Deus não vai aceitar. Jesus não disse para não fazer a oferta. Jesus disse: vai, reconcilia, pede o perdão, busca a paz com aquela pessoa, depois volta e dá a oferta. Então veja que não é pastor ou igreja, religião, inventando, falando, criando. Até porque Jesus mostra aqui que não é o dinheiro em primeiro lugar, e sim nós estamos bem com Deus em primeiro lugar. Estando bem com Deus, eu vou ofertar a Deus e Ele vai aceitar a minha oferta. Não adianta eu dar o dinheiro, eu fazer o voto, eu ser dizimista, se eu estou mal com Deus, se eu estou de mal com as pessoas, se eu estou lá cheio de mágoas, picuinhas com as pessoas, Deus não vai aceitar a minha vida, a minha oferta. Então a gente tem que se consertar e aí honrar a Deus conforme a palavra diz, amém, irmãos? Para a gente entender melhor sobre esse assunto aqui, deixa marcado aí no capítulo 5 de Mateus, e vamos lá em Mateus 23. Mateus 23. Esse versículo aqui de Mateus, que eu posso dizer que me libertou desse pensamento de que o dinheiro tem que ser a prioridade. E eu estou dizendo como membro, como obreiro. Eu lembro que no ministério onde colocava o dinheiro em primeiro lugar, eu saí de lá, e antes de sair eu preguei esse versículo aqui que a gente vai ler, Mateus 23. Olha o que Jesus, aqui é Jesus falando. Jesus fala de oferta, que a gente já leu o primeiro versículo, e agora aqui ele fala de dízimo. O pastor fala, prega, tem que pregar. Se a pessoa vai honrar Deus ou não, é ela e Deus, amém, irmãos? E aí olha o que diz aí no 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Lembra que a gente começou lendo? Jesus disse: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus. Então Jesus já vira para eles aqui e diz: vocês são hipócritas. Por quê? Olha o que ele diz: pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele diz, olha o que Jesus fala: deveis fazer, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus diz, vocês estão sendo hipócritas porque vocês dão o dízimo até do tempero, vocês separam o dízimo até da hortelã, do endro e do cominho, até do tempero vocês tiram o dízimo, mas vocês não guardam o juízo, a misericórdia e a fé. E ele diz, deveis fazer estas coisas, que é o dízimo, e não omitir as outras.
Então, às vezes, como a gente está falando, eu vou mostrar para você que às vezes a pessoa está aprisionada espiritualmente em áreas da vida dela e ela não sabe por quê. Muitas vezes é porque ela não une isso. Ela não é fiel na fidelidade da oferta do dízimo e ela não está procurando praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Lembra que a gente falou de misericórdia, né? De se reconciliar com as pessoas, amém? Então, quando eu estou praticando, é as duas coisas juntas. Eu pratico as duas, Deus vai me abençoar. Lembra que a gente iniciou dizendo: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. E aqui Jesus diz que o que eles faziam era dar o dízimo, mas não guardar o juízo, a misericórdia e a fé. E ele diz: é as duas coisas, para a gente ver como de maneira geral a gente vê as pessoas invertendo os valores, para você entender o que significa isso que Jesus está falando, a importância, ou o grau de importância. Olha o que ele diz no versículo 24, ele diz assim, condutores cegos, ele está chamando eles que só tiram o dízimo e não guardam a lei, condutores cegos, ele diz: coais o mosquito e engolis um camelo. Então, tem lugares por aí, como eu usei o exemplo, que a preocupação é coar um mosquito. Não importa se você está no pecado, Deus vai te abençoar. Faz o voto, traz o dinheiro, traz o dízimo, traz a oferta. O importante é você dar aqui na igreja o dízimo, a oferta, o dinheiro, o sacrifício. Não importa se está em pecado ou não, Deus vai te abençoar. Jesus não ensina isso. Jesus ensina que se eu estou em pecado, eu devo deixar a minha oferta antes de dar a oferta a Deus, ir lá, resolver o meu pecado, pedir o perdão, buscar a paz e voltar para ofertar, e Deus vai aceitar. Aqui Jesus diz, ele chama condutor cego. Quem ensina essa forma de dar o dinheiro em troca da bênção, que só precisa dar o dinheiro e o restante da lei não é necessário praticar, é condutor cego. Jesus chama eles aqui, condutores cegos. Agora eu pergunto para você: se eu fosse cego, você ia querer uma carona minha no meu carro? Você ia querer que o pastor te desse uma carona se o pastor fosse cego, não enxergasse nada? Cego mesmo, de verdade. Você não ia querer, não é verdade? Por quê? O que ia causar? Se eu fosse um condutor cego, se eu pegasse o carro sem enxergar nada, com uma venda nos meus olhos, não enxergando nada, o que ia acontecer? Só desgraça, acidente, batida, destruição, sim ou não? E aqui Jesus vira para esses que colocam o dinheiro em primeiro lugar, que só falam até do temperinho, ensina a pessoa pisa na igreja: não, teu problema é que tu não é dizimista. Se você for dizimista, se você for ofertante, se você der o dinheiro, está resolvida a tua vida. E a pessoa acha que é só isso. E ela vai lá, dá o dízimo, dá o dinheiro, dá a oferta e nada muda. O que está acontecendo? Ela está sendo conduzida por cegos. E ela está coando o mosquito. E ela está esquecendo do mais importante da lei, que Jesus está falando. Não é o pastor Leonardo. Só que tem que ler a Bíblia para saber que não é o pastor Leonardo, né, irmãos? Tem gente que ouve o pastor pregando, não analisa na Bíblia e acha que é coisa da cabeça do pastor. Está na Bíblia, Jesus aqui falando: mosquito e engolis um camelo. Então o dízimo, a parte do dinheiro, é comparado a um mosquito, e o resto, um camelo. É mais ou menos como se nós tivéssemos 100 coisas para fazer. Uma é ofertar e dizimar, e ainda eu tenho 99 para fazer, que é praticar o perdão, vigiar o que sai da minha boca, como a gente já iniciou falando, é eu praticar aquilo que Jesus ensina. Então nós temos muita coisa para fazer, e Jesus fala que quem inverte os valores está coando apenas o mosquito, e ele chama de hipócrita, de condutor cego. Agora, irmãos, analise isso aqui: quantas pessoas usam
essa cegueira para justificar o seu pecado, de não ser dizimista, de não ser ofertante. Ela diz: ah, mas é que eu não tenho como. Ah, mas que as pessoas lá fora, os religiosos só falam de dinheiro e não sei mais o que. A palavra dízimo é a 10ª parte de tudo que passa na mão da pessoa, que é a fidelidade. Se é 10 reais é R$1, se é 100 é 10 reais, se é 1000 é 100 reais. Não é quantidade, é porcentagem, é fidelidade a Deus. E aí a pessoa olha para isso e diz: ah, eu não vou fazer. Jesus ensina oferta e dízimo, só que ele ensina, não é só isso. Ele ensina, tem que fazer mais, tem que praticar juízo, misericórdia e fé. Amém, irmãos? Então às vezes a pessoa pensa: ah, mas Jesus nunca falou disso. Acabamos de ler 2 versículos que Jesus fala diretamente de oferta, e aqui nesse 23 de Mateus, ele fala diretamente da fidelidade do dízimo. E outro dia a gente até comentou no culto, né? Muitas vezes para as pessoas do mundo, ela gastar lá em farra, em beberragem, em churrascada, em bebida, em baile, em um monte de coisa lá, ela gasta e torra o dinheiro. Quando se fala de ofertar e dizimar, que é para sustentar a casa de Deus, o reino, a pregação do evangelho, que Jesus estabeleceu para isso, ela não tem de ser dizimista, ela não tem condição de ser ofertante. Ou seja, é valores. Eu quero agradar a Deus, porque se eu quero agradar a Deus, eu vou fazer isso e aquilo. Jesus diz: não deveis omitir estas coisas e nem aquelas. É tudo que tem que procurar fazer. Amém, irmãos? Agora vamos voltar lá para Mateus 5. Glória a Deus. Temos aí algumas pessoas ouvindo a palavra junto conosco. Então, sobre a oferta, que tem que se reconciliar com a pessoa, tá de bem com as pessoas, e aí fazer a oferta que Deus vai receber, vai aceitar. Jesus ensinou. Então não é só dinheiro, só largar dinheiro está resolvido, pastor. Por isso que eu volto a dizer, tem gente que acha que deu dinheiro, está resolvido. Ou tem pessoas que ela não dá o dinheiro, ela não dá oferta, não dá dízimo, e ela acha: ah, mas é que eu perdoei fulano, está resolvido. Eu fiz uma boa ação, está resolvido. A Bíblia ensina sobre ser, o próprio Jesus fala sobre ser dizimista e praticar juízo, misericórdia e fé. É tudo junto. Amém, irmãos? E aí Deus vai se agradar de nós. Agora, se eu não procuro agradar a Deus, podemos dizer assim: eu continuo em dívida e não me importo. Estou lá magoado com alguém, estou desobedecendo a Deus na área financeira ou em outra área na minha vida, seja num pecado, enfim, e eu não me importo. Olha o que Jesus fala sobre quem está devendo. Olha o que diz aí no versículo 25. Mateus 5:25, aqui são as palavras do próprio Jesus, hein, irmãos? Diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último seio. Então veja bem, está se falando de você dever algo, você ter um adversário, e está falando: trata de resolver. Chega a dizer: vai depressa, resolve isso, concilia-te. Você está com algum problema que você pode dizer: pastor, eu tenho um adversário, eu tenho um inimigo, uma pessoa, né, que eu estou de mal, ou que está de mal comigo, que eu não suporto, que eu tenho raiva, sei lá, pensamentos ruins, né? Está dizendo: vai se reconciliar. Chega a dizer: vai depressa, enquanto você está no caminho. Irmãos, agora nós estamos no caminho rumo ao juiz, rumo à eternidade.
E agora é o momento de nós nos reconciliarmos. Agora é o momento de a gente consertar onde está errado, de a gente melhorar, de a gente buscar o perdão de Deus, seja diretamente com Deus, como a gente está falando, ou seja no sentido de reconciliar com alguém que eu estou de mal. Eu tenho que ir depressa. Por quê? Porque diz aqui que se eu não me consertar, se eu não me conciliar, o que está falando? Eu vou ser jogado na prisão. Eu já visitei, irmãos, muitas pessoas em hospital, e muitas vezes eu orei por pessoas que estavam mal, que estavam com câncer, com doenças terríveis, e muitas das vezes na conversa, na orientação, a gente vem a saber que a pessoa tinha mágoa, que a pessoa tinha coisas no coração, mágoas, ressentimentos, e muitas das vezes a pessoa não leva a sério. Ah, pastor, ser infiel na fidelidade do dízimo, da oferta. Ah, pastor, uma magoazinha, o que tem de mais? Lembra? Juízo, misericórdia e fé. Ah, eu não creio tanto assim, não tem problema. Ah, eu não vou liberar perdão. E ela não percebe que isso é uma prisão, que isso vai trazer ela aprisionamento. E muitas das vezes, eu não estou aqui ameaçando ninguém, a Bíblia está dizendo aqui que a gente vai trazer prisão para a nossa vida. E às vezes a prisão é uma doença, a prisão é uma amargura na alma, é uma depressão, é um sentimento lá, uma coisa ruim que a pessoa nunca consegue ir para frente, ela está sempre prisioneira de algo, e ela não entende como é que as coisas não andam na minha vida, pastor, como é que as coisas não melhoram, por que está desse jeito? Porque ela está prisioneira daquele pecado, daquela desobediência, daquela mágoa, daquele sentimento ruim. E aqui está dizendo, a pessoa será lançada na prisão, e a gente pode levar para a prisão aqui de problemas, e a gente pode levar para a prisão eterna, para o sofrimento eterno. Até nos versículos anteriores, quem está acompanhando desde o início, Jesus fala: quem não exceder a justiça dos escribas e fariseus não entra no reino dos céus. Ele chega a dizer: quem continuar amaldiçoando pessoas, brigando, falando contra pessoas, ele chega a dizer, será réu do fogo do inferno. Jesus fala isso, amém, irmãos? Então quer dizer, não é brincadeira, vai ser lançado na prisão. Então a gente tem que se autoanalisar. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Eu estou me conciliando com Ele? Eu estou tratando de consertar o que está errado? Como é que está o meu relacionamento com as pessoas? Eu estou tratando de resolver? Ah, pastor, não sei o que, está concilia. Se reconcilia, não é devagarinho não, é correndo, porque senão vai trazer prisão para a tua vida. Agora olha o que fala mais aí, meus irmãos. Vamos continuar lendo, lá no versículo 27. Diz aí, 27, Jesus falando mais uma vez para nós sobre os mandamentos, né? Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, te é melhor, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Está falando agora de adultério e de tudo que escandaliza a gente, porque ele diz: se o olho escandalizar, arranca; se a mão escandalizar, corta. E fala: se você apenas pensar no adultério, você já está adulterando.
Então, antigamente era, eu não adulterei fisicamente, lembra? A nossa justiça tem que exceder, tem que ser além dos escribas e fariseus. Então, na cabeça deles, eu não matei fisicamente, eu posso espraguejar, amaldiçoar, odiar, desprezar, tratar mal, que não dá nada, eu não matei. E a mesma coisa o adultério, eu não adulterei fisicamente, mas posso pensar, posso desejar, posso ficar olhando, né, que nem uns aí que quebram o pescoço na rua, né? Outro dia eu lembro de ter passado por uma pessoa, aliás, passou por mim na rua, e era um irmão que até se desviou, saiu da igreja, e aí ele passou por mim na rua, e eu dentro do carro esperando a minha esposa para vir, né? E ele quebrava o pescoço para o outro lado da rua, e eu olhando ele para cumprimentar, né? O irmão passando, né? Aí o irmão quebrava o pescoço, ficava assim, assim. Vou olhar, estava lá do outro lado da rua, lá uma mulher toda bonitona. Estava o camarada lá, não tirava o olho da mulher, o homem casado. Aí ele passou, não me viu, quando ele volta eu chamei. E aí, irmão? E aí, não me viu aqui? Né? Que a gente vê hoje, irmãos? Homens fazem isso, mulheres fazem isso, ficam desejando. Não, pastor, eu não fiz, mas está lá no celular olhando pornografia, está lá na televisão olhando pornografia, olhando para um monte de coisa suja, e a pessoa diz, não, eu não fiz, mas está assistindo, está lá olhando, está na rua torcendo o pescoço, e a Bíblia diz, só em desejar você já está adulterando, você já está pecando, você já está trazendo prisão para a tua vida. Nós temos que vigiar. Pastor, mas o que eu faço? O que está dizendo aí? Corta. Se é o celular que está fazendo isso, um programa que você vê que te incentiva a se prostituir, te incentiva para o lado do mal, corta, para de olhar, tira as amizades. Pastor, mas é o grupo de amigos da empresa, é os amiguinhos da onça que me mandam o vídeo. Corta a amizade. Corta a amizade. Você prefere ter um amiguinho que vai te levar para o inferno do que ter Deus como teu amigo? Quem está compreendendo, pastor? Isso é dos dois lados, porque hoje tanto mulher quanto homem, só Jesus na causa. É ou não é verdade? Hoje em dia a coisa está parelha. Então a pessoa diz, mas é o meu amiguinho, mas é um amigo que te leva para o mal. Corta. Continua sendo amigo, tudo bem, mas não tem mais conversa. Não aceito mais vídeo, amém, irmãos? Não aceito mais ficar com essas conversas comigo. Leva para o lado geral. É aquela vizinha, aquela amiga, aquela irmã de igreja, seja quem for, que vem na tua casa te trazer coisa ruim, fofoquear, falar coisa negativa. Tem gente que só abre a boca para falar coisa ruim, e aí a pessoa está lá ouvindo, absorvendo, né, recebendo um monte de carga ruim, né, de pensamentos, palavras ruins. Mas é que é minha amiga, eu tenho que aceitar. Você está vendo que isso te faz mal, te leva a pecar, te leva a ficar magoado, né? Te leva para um caminho ruim. O que você tem que fazer? Corta. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Então eu notei que o fruto dessa amizade é ruim. É a mulher lá que está jogando a outra para brigar com o marido, né? É que eu sou solteira, eu não aceito nenhum homem mandar na minha vida e não sei o que é, vai atrás. Aí você briga com o teu marido, se separa, tá ela com o teu marido depois. Né? A pessoa, eu não aceito, que hoje em dia eu não aceito o marido mandar em mim, ou eu não aceito mulher mandar em mim. Aí daqui a pouco tá lá o homem com a mulher do outro, porque foi atrás, começou a brigar por causa das conversas dos outros, porque tá fazendo mal. É aquela pessoa que muitas vezes é usada pelo diabo, palavras, conversas, para te contaminar. Jesus está dizendo aqui, o que te escandaliza, o que te leva para o mau caminho, o que está te fazendo mal. Jesus, olha a expressão dele, não é brincadeira. Ele diz, arranca o olho, corta a mão, pega o facão lá, meu velho. O que ele diz? Arranca o olho, é atitude.
Eu não quero isso mais na minha vida. É uma conversa ruim, não vou ter mais. É uma amizade ruim, estou cortando, não quero saber. É um programa que me faz pensar coisa ruim lá, só prostituição, fofoca, intriga, que eu fico lá malicioso ou pensando mal de todo mundo, que é só porcaria. O que eu estou fazendo? Estou me contaminando. Corta isso, tira da tua vida o que te faz mal. Amém, irmãos? Pode ser que chegue um tempo que a pessoa esteja bem espiritualmente, que aquela amizade que vem com coisa ruim, você corta. Você sabe administrar aquilo, você sabe dizer não, você sabe mudar de assunto, mas se você não sabe, se te faz mal, Jesus está dizendo, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta fora. Então, se eu não consigo controlar a minha amizade e tirar aquilo que é ruim, eu tenho que cortar. Eu tenho que me afastar, me fortalecer, crescer espiritualmente, para que eu saiba lidar com essa situação. Amém, irmãos? Então Jesus está dizendo, toma atitude. Corta o que te escandaliza, o que te faz mal. Vamos voltar para o exemplo lá que eu dei da oferta e do dízimo, que Jesus mesmo fala, que às vezes tem pessoas quando se toca nesse assunto, ela já fica, que eu não quero igreja por isso, né? Tem muitos que falam isso, porque vem aí os escândalos aí por aí afora, mas o que muitas vezes eles se baseiam? Que a igreja quer isso, quer aquilo, que os outros lá estão roubando, pastor é ladrão. Eu sou pastor, eu sei disso que falo, né? Ninguém, né? Isso desde quando eu era membro da igreja, antes de ser pastor, eu já ouvia no trabalho fora essas coisas, né? E eu sei que as pessoas falam um monte de coisa, mas vê se elas não gastam, não investem dinheiro no bailão, no álcool, nas drogas, no cigarrinho, nas coisas, né, pecaminosas. Lá elas gastam dinheiro, e aí você ajudando a igreja, não acredito que tu vai fazer isso. Corta isso, meu irmão. Você vai aceitar uma pessoa que não conhece a Deus ditar para você o que você vai fazer de fidelidade para Deus ou não, né? Quantas pessoas vão dizer para você não perdoar, para você não se reconciliar? Quantas pessoas vão dizer larga de mão, e a Bíblia diz se reconcilia. Então, se a pessoa fala e te incentiva para um lado ruim, para o lado contrário, Jesus está dizendo, corta o que te faz mal. Amém, irmãos? Arranca. Amém? Agora, aproveitando que ontem foi o dia dos namorados, né? Eu quero falar para você agora que Jesus também fala sobre casamento e também sobre o pecado do adultério. Quer ver? Vamos ler aí, lá no versículo 32, né? Aliás, 31. Capítulo 5, versículo 31. Glória a Deus. Diz aí, ó: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê, aliás, carta de desquite. Eu, porém, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então Jesus está dizendo aqui, olha, eles tinham a ideia que não podia adulterar, que era só fisicamente. Jesus disse, em pensamento você pode pecar, você pode fazer coisa errada, se escandalizar, fazer coisa ruim. E aí ele diz, não é só adulterando, você faz adultério e leva o cônjuge a adulterar quando você se separa. E Jesus, ele fala aqui, a não ser por causa da prostituição. Irmão, você sabia? Claro que se a gente analisar isso aqui, à luz do que Jesus fala, nem a traição é motivo de separação. Ai, pastor, como assim? Quando fala aqui por prostituição, você lembra da Maria, mãe de Jesus? Sim ou não? Você lembra da Maria, mãe de Jesus? Sim ou não? Você lembra que ela engravidou do Espírito Santo, né?
que o José fez? Se separou dela, abandonou ela. E ele abandonou ela secretamente. Ele pega e deixa ela secretamente, para que ela não fosse, dizer que ela era uma adúltera, que ela era uma pessoa que se prostituiu ou coisa parecida. Aí o que acontece? O anjo aparece para ele através de sonho e diz: olha, foi o Espírito Santo, é um milagre, tu vai cuidar de Jesus, e assim por diante. Você sabe a história. O que a gente vê? Era esse o comportamento. Era naquela época, irmãos? Hoje você vê que tem gente que dorme antes do casamento, se prostitui, sim ou não? Fornicação. O certo é, biblicamente, e naquela época, a mulher casar virgem. A mulher, e aí o marido ia conhecer a sua esposa no dia do casamento. Quando ele fosse conhecer ela e verificasse que ela não era virgem, aí ele tinha a autoridade de se separar. Aí Jesus está dizendo, a não ser por causa da prostituição, pode se separar. Você está compreendendo? Então no dia do casamento, casou, ia se encontrar, o marido testemunha, ela teve um relacionamento antes do casamento, então ele poderia se separar da mulher. Esse é o caso da prostituição. Se a gente olhar biblicamente, não tem, claro que tem muitos aí que falam as suas versões, a sua forma de agir, de falar, mas biblicamente a pessoa não pode se separar. E se você tem algum problema no casamento, o teu papel como uma pessoa que pratica a justiça, a misericórdia e a fé, é você usar isso para abençoar o teu casamento. Amém, irmãos? Quer ver o que Jesus fala mais sobre casamento? Vamos dar um pulinho lá no 19 agora. Mateus 19. Pastor, hoje em dia a pessoa até por uma pasta de dente se separa, Pastor, mas ele apertou no meio, vai embora. Sim ou não? Só o pastor que já viu essas coisas? Pastor, mas ele... Hoje em dia se troca de marido ou de mulher, que nem chega a ser marido e mulher, como se troca de roupa, Hoje em dia é tudo, toda hora trocando, sim ou não? E o que Jesus ensina sobre casamento, irmãos? Olha o que ele diz aí, no capítulo 19, aqui não é pastor ou igreja, é o próprio Jesus falando, no capítulo 19, versículo... Vamos ler no 3, olha quem é que está perguntando para Jesus, os fariseus. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Já vamos abrir o parênteses aqui e falar sobre o terceiro sexo que muitos querem inventar por aí, Sim ou não? Não existe esse negócio aí que tem terceiro sexo. Não pode colocar na certidão lá que é menino ou menina, que é homem ou mulher, porque não sabe que se no futuro pode virar outra coisa. Não existe isso. Fêmea é homem e mulher. Se outra pessoa quer optar por outra coisa, é ela e Deus. Nós vamos amar, respeitar. A gente não está pregando aqui violência. Vamos tratar bem, vamos amar, vamos respeitar as opções sexuais das pessoas. Agora, o que Deus criou é macho e fêmea. Amém, irmãos? Não tem outro sexo, não tem outro terceiro sexo. Vamos orar por essa pessoa para que ela enxergue que Deus criou dessa forma. Amém? Agora olha o que fala aí. Qual é o propósito para esse macho, para essa fêmea, esse homem e essa mulher? Versículo 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Diz aí: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
Amém? Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. Os dois se tornam uma só carne. Então Jesus fala que eles vão se tornar um só. Lembra do início dessa mensagem? O que a gente falou? Que a gente não pode ofender. Não é só matar fisicamente. Se eu ficar falando, Jesus diz que eu sou réu do fogo do inferno. Se eu vou ofertar e eu tenho alguém que está contra mim, eu tenho que ir lá me reconciliar. O que eu tenho que fazer no caminho? Me reconciliar com o meu adversário. Eu tenho que vigiar o que eu penso. O que faz mal para mim eu tenho que cortar. Então leva tudo isso agora para o casamento. Você tem olhado o teu marido ou a tua esposa como um adversário? Ou como um só, uma só carne, como um time que tem que lutar junto pela felicidade, juntos pela família, juntos para crescer, para prosperar, para serem felizes. Se eu estou olhando meu marido ou a minha esposa como um adversário, eu estou pecando. Eu tenho que me reconciliar, porque Deus colocou os dois para serem um só, uma só carne. Amém, irmãos? Então Jesus diz: os dois se tornam uma só, e é até que a morte separe. Não tem meio termo. Ah, pastor, né? Não teve a outra lá que matou o marido. Você acha que deve ter sido qual motivo? Imagina como é que a pastora lá vai pregar, né? Vai falar de Jesus se ela se separou. Se a Bíblia diz que é adultério você casar com outra pessoa, que foi planejado lá diabolicamente? Vão mandar matar o marido, que daí eu fico livre. Só que a Bíblia diz, só que não pode matar, viu? Não estou dando ideia para ninguém. Está amarrado em nome de Jesus. Mas o que a gente vê? As pessoas não pensam dessa forma, que é até que a morte separe. Ela, qualquer coisinha motiva. Ah, vamos separar. Ah, ele brigou. Ah, ela brigou. Ah, ela não fez do jeito que eu pedi. O fulano não fez do jeito que eu pedi. E aí vai deixando. Quando vê, está um sendo adversário do outro. Deus está dizendo aqui através de Jesus: os dois se tornam um só. Pastor, eu não tenho essa bênção ainda. Ore, use a misericórdia, a justiça e a fé, e lute, porque é a promessa de Deus, os dois se tornarem um só. Abençoados. Amém, irmãos? Olha o que Jesus fala aí sobre isso, ó. Aí eles ouviram que Jesus falou bonito, né? Os dois se tornam um só. Então não existe separação. Ô fariseus, hipócritas, né? Vocês querem aí ficar trocando toda hora de mulher? Não, os dois se tornam um só. E aí Jesus fala, né, dessa bênção, e eles viram e não se quer, não, mas não tem como separar. Olha o que Jesus fala aí, ó. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Jesus, né? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, olha o que Jesus fala: mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, agora é Jesus falando, não é Moisés: porém, que qualquer que casa com outro está cometendo adultério, e aquela que separou, foi repudiada, casando com outro, ela está cometendo adultério. Então o casal que vai ter outro relacionamento, eles vão cometer adultério. É o que Jesus está dizendo. Os dois cometem adultério. Agora, irmãos, às vezes, não sei se você já viu esses casos aí. Claro que a gente não tem que julgar, mas a gente tem que aprender com as coisas erradas e não cometer os mesmos erros, né? Se eu vejo que a pessoa está indo para um caminho torto, eu vou seguir o caminho torto. Às vezes você nota que tem casos de casais que você conhece, ou até mesmo casais ou famílias, né? E aí você não consegue compreender por que não se tornam felizes.
Por que muitas vezes as coisas nunca vão para frente? Estão sempre andando para trás e nunca dão certo. E aí você vai a fundo, muitas das vezes, você vai ver que lá atrás, ou a mulher tirou o marido da outra. Eu conheço um caso aí que a mulher foi lá e tirou o marido da outra, a outra estava grávida, né, com filho lá na barriga, a outra foi lá, tirou o marido dela e levou para sua casa, foi tentar formar e está tentando formar família com a pessoa até hoje, nunca consegue ser feliz. E aí você olha e diz, eu vou orar, ou eu vou lutar por essa pessoa, e às vezes a maldição está lá no início. Jesus está afirmando: quem faz isso e casa com outro está adulterando. Claro que também, né, irmãos, a gente tem que ter bom senso. Tem pessoas que não conhecem a palavra, ou não conheceu, chegou na igreja já com a vida toda, aí vai orar, vai pedir perdão e Jesus vai endireitar. Amém, irmãos? Mas a gente está falando de quem é cristão, né, de quem é de Jesus. E hoje você vê na igreja, de maneira geral, a moda de que pode tudo na igreja, né? Você vê até líderes muitas das vezes adulterando, trocando de esposa e continua lá pregando o evangelho. Jesus está dizendo: quem faz isso adultera. O casamento é até que a morte os separe. Está amarrado 1 milhão de vezes em nome de Jesus. Mas vamos dar um exemplo, já vamos botar no negócio, né? Vamos dizer que eu viesse estar amarrado 1 milhão de vezes a me separar e ficasse sozinho, né? Ou fosse casar de novo. Você acha que eu ia ter a cara de pau, conhecendo a Bíblia, de vir pregar o evangelho e continuar me chamando de pastor? Tem pastor por aí famoso, líder famoso, que está com outra mulher, trocando de mulher, mostrando para as pessoas como se pudesse. E Jesus está dizendo aqui: está cometendo adultério. Então pelo menos tenha a humildade de reconhecer que não tem aquela autoridade mais, que precisa se humilhar e buscar a ajuda de Deus. Vai voltar a ser membro, tira o cargo de pastor e vai voltar a ser membro. Você está compreendendo? Quantas pessoas você vê dentro da igreja levando a vida de maneira pecaminosa e querendo posar como se tivesse Deus, como se tivesse Jesus. Então aqui está falando bem claro: quem comete isso está adulterando. Agora pensa nisso: você vai pregar, vai levar pessoas à salvação se você está na posição de adúltero? Como é que vai fazer isso? E aí, que exemplo que eu como pastor daria para você? Como teve aí um caso famoso aí de um pastor que trocou recentemente aí de mulher, apareceu nas redes sociais, em tudo que é lugar, 2 meses depois já estava namorando e deixou família, deixou tudo. E aí até tem umas músicas famosas dele aí que toca. Aí você vê, continua no status de pastor e dizendo lá nas redes sociais: eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou. Mas Deus chamou um adúltero? Deus vai permitir que um adúltero pregue o evangelho na posição de adúltero? Você está compreendendo a gravidade? Só que hoje em dia o que? Tudo pode. Mas é que tem casos e casos, né? Tem casos que pode, tem casos que não tem problema. Biblicamente, meus irmãos, está escrito aqui: está em adultério. Então nós não podemos compactuar. O que Jesus fala, está falado. A gente até pregou na quarta-feira agora que passou sobre ser o sal. E uma das propriedades do sal é conservar. Eu não estou falando de política, né, irmão? Não vai levar para outro lado. Mas o que a gente vê hoje? Não se conserva princípios. Os princípios hoje não existem mais muitas das vezes. Hoje dentro da igreja pode tudo, o caminho é largo,
Não precisa nada, é só fazer um voto que Deus te atende. É só dar um dinheirinho que Deus responde. Você pode continuar fazendo tudo que é coisa errada, né? Ou seja, o fulano poderoso vai orar e está resolvido. A tua vida não precisa ser mudada. Ou seja, um caminho da facilidade. E ser sal também é conservar os mandamentos, os princípios de Jesus na nossa vida. Amém, irmãos? Não significa perfeição, porque eu posso errar, você pode errar. Agora uma coisa é eu errar, lembra? Me concilio, vou me conciliar com Deus. Depressa eu vou me conciliar com Deus. Depressa eu vou me reconciliar com meu irmão e vou fazer a vontade de Deus. Agora tem muitos que estão, né, levando tudo na brincadeira, que pode tudo, que oba-oba, ensinam e acham que não tem problema nenhum. Só que Jesus fala claramente: não vai entrar no céu se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Ele chega a falar até de sermos condenados, né? Sermos lançados no inferno. Então a gente tem que vigiar e conservar os princípios de Deus no nosso coração. Ah, pastor, mas lá na igreja lá do fulano pode, do Beltrano pode, o ciclano pode. Mas o que Jesus ensina? Jesus diz que pode? Não. Então eu vou ficar com o que Jesus ensina. Amém, irmãos? Agora, para você ver que o negócio é tão sério, sabe o que os discípulos, quando ouviram Jesus falar que não poderia se separar em hipótese nenhuma, sabe o que os discípulos falam para Jesus? Vamos ler aí para a gente já orar. Diz no versículo 10: disseram-lhe seus discípulos: se assim é, presta atenção, a condição do homem relativamente à mulher, que ele está preso a ela até a morte, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, quando Jesus fala, não pode, não tem esse negócio de repudiar e trocar a hora que quiser, tem que ser até o fim, uma só carne, união de Deus, sólida, né? Um só. Aí eles viram e dizem: ah, mas então não vamos casar então. E aí Jesus até fala sobre isso aí. Tem alguns que realmente, se quiser, não precisa casar, se tiver o chamado para isso. Então o que a gente vê aqui, meus irmãos? Que o negócio é sério. Se você é solteiro, leve a sério o casamento, porque o casamento é até, biblicamente, é até a morte, que até a morte separe. Agora, se você já é casado e não está vivendo essa união, comece a usar o juízo, a misericórdia e a fé, porque Deus garante que os dois se tornam um só, e é um relacionamento mais que abençoado por Deus. Então vai fazer um jejum, vai fazer um propósito de oração e vai crer, usa a tua fé para abençoar o teu casamento em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vimos aí então alguns ensinamentos de Jesus, e se a gente não praticá-los, ele diz que a gente vai trazer prisão para a nossa vida. Então faz ao contrário. Se eu praticar, eu vou entrar no reino. O reino vai estar aqui na terra na minha vida, e eu vou alcançar o reino eterno também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Pastor, mas não é fácil. Se fosse fácil, os discípulos não diziam: então eu não vou casar. A vida a dois não é fácil, mas Deus garante nos abençoar. Tem que lutar, tem que usar a fé em nome de Jesus. Amém? Lembra do início? Vai reconciliar com o teu adversário. Deixa de olhar a tua mulher como adversária, deixa de olhar o teu marido como adversário, e se torne um só, um time para andar para frente, para ser feliz, abençoado por Deus. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor nos mostrou aqui na tua palavra hoje a importância de praticarmos os teus mandamentos.
E o Senhor nos ensinou que não adianta apenas não matar fisicamente, e por outro lado estar matando com palavras, Senhor, ofendendo, machucando, humilhando pessoas. O Senhor nos ensinou que isso também é morte, e nós não podemos praticar isso. E de nada adianta, Senhor, estarmos até mesmo ofertando, dizimando, mas com o coração sujo, com o coração pecaminoso, longe do Senhor. O Senhor diz para deixarmos a oferta diante do altar e reconciliar, buscar o perdão, buscar estar em paz com as pessoas. E é isso que nós queremos, Senhor. Queremos praticar a Tua palavra, aquilo que o Senhor nos ensinou aqui hoje. Então venha, Pai, nos ajudando com o dom da misericórdia, para que venhamos liberar perdão. Se tem alguém que tem algo contra nós, se nós temos algo contra alguém, uma mágoa, um ressentimento, Pai, vem arrancando agora, como o Senhor nos ensinou. Nós queremos cortar essa mágoa, cortar essa dúvida, cortar esse ressentimento, esse esfriamento conjugal. Queremos arrancar tudo que tenta nos fazer mal, que tenta nos contaminar. É os pensamentos pecaminosos, pensamentos de negativo, de dúvida, incerteza. Pai, nós oramos agora para cortar pela raiz esse pensamento ruim, esse sentimento que não nos deixa se entregar. A pessoa não consegue se unir no casamento verdadeiramente, continua considerando o outro como adversário, como uma pessoa que é o seu inimigo. Então arranca, Senhor, toda a mágoa, ressentimento, todas as trevas que tentam separar este casal. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos agora para cortar todas as trevas, pensamentos, sentimentos, todo mal que se levanta contra nós. Na autoridade do nome de Jesus, nós exigimos: sai da nossa mente, sai da nossa vida toda prisão, toda amarração, vai embora, saia em nome de Jesus, Pai. E que venha, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós, que venha, Senhor, a Tua justiça, a misericórdia e a fé, Senhor, fortalecendo o nosso coração, porque nós não queremos, Pai, que a nossa justiça seja igual ao dos fariseus, aos dos escribas. Não, nós queremos fazer, meu Deus, o melhor para Ti. Queremos praticar o que o Senhor nos ensina, não o que religião, não o que homens têm falado por aí afora. Nós queremos praticar o que o Senhor nos ensina, Pai, o que o Senhor deixou escrito para nós. Então nos ajuda, porque o Senhor sabe, Pai, que é um desafio para nós todos os dias vencer a carne, todos os dias matar o nosso eu para fazer a Tua vontade. Então venha, Senhor, derramando do Teu Espírito e capacitando a cada um de nós com os Teus frutos, com o fruto da justiça, da misericórdia e da fé, em nome do Senhor Jesus. Nos